Por que que você não tem coragem de dizer o que pensa e o que sente? E qual é o grande problema disso? Qual é o problema de você não conseguir dizer o que sente e o que pensa? É que isso, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer, isso adoece. Isso acaba adoecendo. Isso traz problemas físicos para você, inclusive. Muitos dos problemas que eu já tratei na hipnoterapia, que tinham, por exemplo, sintomas físicos como dores estomacais, gastrite, recorrentes enjoos, isso tinha um fundo emocional. Ô gata, toda doença tem fundo emocional? Não. Mas eu diria que a maioria tem. Nem toda doença tem fundo emocional, apenas fundo emocional. Mas eu diria que a maioria tem. Então a primeira coisa, claro, eu vou num médico, vou num especialista para ver a minha dor no estômago, aquilo que eu estou sentindo, eu tenho que ir a esse especialista para que ele me dê a direção, que ele peça os exames, que ele possa analisar isso. Ele estudou para isso. Faz sentido? Agora, se ele não encontra nada, absolutamente nada, fisicamente falando, tem uma questão emocional. E normalmente, quando a gente está falando, por exemplo, de problemas estomacais, quando a gente está falando de problemas aqui na garganta, problemas como, por exemplo, você sente aquele refluxo e que vem para a garganta muitas vezes, isso tem a ver com essa falta de coragem de falar o que você pensa e o que sente. É o popular, eu engulo tudo, eu vou engolindo tudo. Eu engulo para não ter nenhum conflito, eu não quero ter briga, eu não quero ser maltratada, então eu vou o quê? Eu vou engolindo aquilo. Isso tem um preço. Alguém aqui se identifica com isso? Essa falta de coragem de se colocar, de dizer o que pensa e o que sente? Isso é muito importante, porque isso, além de te adoecer, isso te leva a uma vida de sofrimento. Isso te leva a uma vida muito difícil. Isso te leva a uma vida que faz com que você, muitas vezes, acredite que isso é o normal. E não. Não é o normal. A vida de sofrimento não é normal. Ela pode ter se tornado comum na sua trajetória, você pode ter convivido com pessoas que normalizaram o sofrimento, mas isso não é normal. Jamais, jamais você pode normalizar um sofrimento. E às vezes você está nesse sofrimento porque você não consegue falar o que você pensa e o que você sente. Você acaba sendo dominada por outras pessoas, pessoas que nem sempre... Presta muito atenção no que eu vou te falar. Pessoas que nem sempre sabem o que você sabe e elas acabam te dominando, elas acabam rebaixando você, elas fazem você se sentir menor e você acaba aceitando isso, o que te leva a adoecer e te mantém nesse sofrimento. Por isso que você precisa criar a consciência de que essa vida que você está levando hoje, uma vida mais ou menos, uma vida de sofrimento, isso não é uma vida. Isso é uma sobrevida. Faz sentido isso para você? Você está apenas sobrevivendo, você não está vivendo a vida em sua essência. Você precisa entender que existe sim uma vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem, para você não esquecer. Ô gata, o que é essa vida de coragem que você fala tanto? A vida de coragem é a vida que é boa para você, que funciona de acordo com a tua essência, que funciona de acordo com as tuas regras, de acordo com os teus sonhos. É a vida que você merece viver e que você hoje está distante. Por quê? Porque te falta coragem, muitas vezes, de se colocar, de tomar uma decisão, de falar aquilo que está engasgado aqui há muito tempo e que você vai relevando, muitas vezes pensando no bem-estar da família, muitas vezes pensando no que pode acontecer se você falar aquilo, qual a consequência. Alguém aqui se identifica com isso?
Coloca aqui para mim se alguém se identifica com isso, com esse medo do que pode acontecer a partir do que você falar. E aqui eu vou te falar algo muito importante para você refletir. Presta atenção. Deixa eu só dar um bom dia aqui para algumas pessoas que entraram aqui. Eu acabei não dando bom dia. Bom dia, Simone. Legal, Ferreirinha. Manda para mim sim. Manda para mim sim. A Simone. A Poliana. Bom dia, Poliana. A Graça também por aqui. A Debbie Jordano. A Dilma. Islaine Gonçalves, Roseli também por aqui, a Mary, William Mota, Acupuntura Selma Lopes, Suzana Moro, direto de Curitiba, seja bem-vinda, Suzana, a Lau Pris Rodrigues, bom dia, a Vérnia Dantas, a Israelita, mas a gente vive engolindo, não pode falar o que pensa. Por que você não pode falar o que pensa? Você não pode, você tem essa mentalidade, Israelita, por quê? Porque você tem medo da reação. Faz sentido? Porque teoricamente você pode falar o que você sente e o que você pensa. Claro que a comunicação, presta muita atenção aqui no que eu vou falar, a comunicação ela não precisa ser violenta. A nossa comunicação muitas vezes ela é violenta, por quê? Porque a gente está guardando tanta coisa há tanto tempo que é como um furacão que vai passar pela sua cidade. A hora que vem um vulcão, talvez a melhor metáfora seja essa, um vulcão, a hora que ele explode, sai tudo. Absolutamente tudo. Então, o que você precisa avaliar aqui, Israelita? Está valendo a pena você não falar nada, adoecendo, ficar nesse sofrimento, porque você tem medo do que pode acontecer? Não faz nenhum sentido. Tudo bem? Bom dia a Elza por aqui. Bom dia, Elza. Seja muito bem-vinda. O Tiago. Alucinei medo de ser repreendida. Rony Neves. Mônica. Tudo bom, Mônica? Seja bem-vinda. A Andréia Costa. Seja bem-vinda. A Nilce. A Valquíria. Bom dia. Muita gente. Eloide. Seja bem-vinda. Cris também por aqui. A Mari Celise. Bom dia, Patrícia. Legal. A Selma Lopes, tem aprendido muito com as suas lives. Legal, então fica aqui que essa temporada aqui tem mais conhecimento para você. A Eloídia, eu não guardo mais. Se algo me incomoda, eu falo mesmo. Ótimo. Porém, presta atenção nisso que eu falei há pouco, Eloídia. A nossa comunicação, se ela é violenta, eu vou gerar mais violência. Faz sentido? Eu vou gerar mais violência. Então eu preciso, muitas vezes, entender aonde que eu comecei, por exemplo, a aceitar calada, não falar aquilo que eu pensava e o que eu sentia. Por exemplo, a Lucinei colocou aqui o medo de ser repreendida. Esse medo de ser repreendida, esse é um aprendizado e eu quero que você preste muita atenção agora no que eu vou te falar. Esse é um aprendizado que a sua mente teve ao longo da sua vida. Bom dia, Cris, seja bem-vinda. Ao longo da sua vida. Muito provavelmente, esse medo de falar o que pensa, o que sente e ser repreendida, isso já aconteceu na sua vida, especialmente na infância. Então, se você teve uma infância onde, por exemplo, papai ou mamãe, eles repreendiam você, eles falavam de maneira dura para você, às vezes até com violência, muitas vezes, isso torna-se uma lição. E para tua mente tudo se trata de sobrevivência. Escreva aqui sobrevivência para você não esquecer. Tudo se trata de sobrevivência. Então a mente fala o seguinte, olha, se você falar o que você pensa e o que você sente, mesmo que isso te incomode muito, você vai ser repreendida como foi lá na infância. E aquela dor foi muito forte. E a tua mente guarda isso. Ela guarda isso por quê? Porque ela não quer que você viva isso de novo. Por isso que muitas vezes eu preciso olhar para a minha história, eu preciso fazer as pazes com a minha história, para que eu possa ser livre agora. Porque você adulta hoje não deveria ter medo de ser repreendida
por falar algo que você acredita, pelo que você está sentindo. Você faz isso por conta de um medo que foi aprendido e que se torna, na verdade, um medo imaginário. Escreva aqui, um medo imaginário. Porque esse medo de ser repreendida, ele está aqui só na sua mente. Ele não aconteceu. Ô Gata, é que você não conhece o meu marido, o meu filho, a minha esposa. Quando eu falo alguma coisa, ele vai me repreender. Só que aí, presta atenção. Enquanto você não ressignificar aquilo que aconteceu lá atrás, enquanto você não fizer as pazes com a sua história, como eu digo, enquanto você não desativar as emoções ligadas àquilo que aconteceu, você vai sofrer. E sabe o que é o pior? Você vai sofrer com medo imaginário. Porque uma coisa é o seguinte, você sofrer a partir do momento que você fala alguma coisa, a pessoa te repreende e você sofre. Mas para pensar, esse sofrimento acaba. Faz sentido? O sofrimento acaba. Imagine, você tem vontade de falar algo para o seu marido, que está aqui entalado na sua garganta há muito tempo, e você não faz porque você tem medo da reação dele. E esse medo que você tem vem lá da infância, quando o papai, por exemplo, ele era bruto na hora de te dar uma bronca. Então, você está funcionando a partir do medo da criança que você foi. E aí o que acontece? Se você falar, tiver a coragem de falar o que você sente hoje para o seu marido, o que você pensa para o seu marido, talvez tenha realmente a consequência que você imagina. A consequência vem, mas depois o sofrimento vai embora, porque ele já falou. Faz sentido isso para você? O grande problema, e as pessoas não se dão conta disso, é que elas não resolvem os seus problemas. Por quê? Porque ela fica ruminando esse medo para o resto da vida. Ela sofre, e imaginando o que pode acontecer, ao invés dela ir lá e resolver. Por isso, presta atenção no que eu vou te falar. Para você sair do sofrimento que hoje existe na sua vida, para você verdadeiramente ter coragem para falar o que você pensa e que você sente, você precisa decidir sair do sofrimento. Tudo começa por uma decisão. Escreva a palavra decisão aqui. Você precisa internalizar isso. A tua vida não vai mudar, você não sairá do sofrimento enquanto você não decidir visceralmente por isso. Enquanto você verdadeiramente não decidir por isso. Muitas pessoas com quem eu converso, e eu converso diariamente com várias pessoas que eu não conheço, pessoas que chegam, por exemplo, para fazer a hipnoterapia comigo, pessoas que eu conheço a história dessas pessoas, conheço a história, elas contam as suas histórias para mim. Essas pessoas, elas contam, inclusive com emoção, a sua história, o que elas estão sofrendo, o que elas já sofreram, o que elas já viveram. E aí quando se apresenta uma solução a elas, elas fogem. Elas fogem. E por que elas fogem? Porque elas ainda não decidiram para valer sair do sofrimento. Porque elas querem ter uma certeza. E coragem, presta muito atenção. A coragem que te falta, a coragem que você reclama que não tem para tomar uma decisão, essa coragem nada mais é do que ação com preparação. Você precisa se preparar para tomar essa decisão, para agir. Você está esperando, na verdade, um milagre acontecer. E eu quero que você entenda, você é um milagre. É você
que vai realizar esse milagre? Ou é você que vai tomar essa decisão para valer, para mudar a sua vida? Então, tudo começa por uma decisão. E não são as circunstâncias que te impedem de sair do sofrimento. Não são as circunstâncias. Ah, o gato, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho o apoio de ninguém. Não são as circunstâncias. E eu vou te falar um exemplo claro. Tem gente aqui que já fez o meu programa Blindagem Emocional. Eu vi aqui a Cris Marchiori, eu vi o Clóvis, eu vi a Graça, pessoas que... A Poliana que estava aqui também, não sei se tem mais gente que fez já a blindagem emocional aqui. A blindagem emocional é um programa de 21 dias, ao vivo. E muita gente usa as circunstâncias para não participar. E a blindagem emocional é um dos processos mais eficientes que existem para você realmente transformar a tua vida, para você mudar a sua vida. Para você, inclusive, tomar uma grande decisão, como muita gente que participou, milhares de pessoas que já participaram das 12 turmas anteriores. A Poliana está aqui. Pessoas que realmente destravaram, desbloquearam suas vidas. Uma circunstância que as pessoas dizem é a seguinte: ah, eu não tenho... Ah, o Batiste está aqui também, valeu, Batiste. Ah, eu não tenho tempo para ficar 21 dias ao vivo. E essas pessoas aqui, ó, Apoliano, Batiste e todos esses que eu falei, ficaram 21 dias. Então não são as circunstâncias que te impedem, é a decisão. Você não tomou ainda a decisão de sair do sofrimento. Quando você tomar a decisão de sair do sofrimento para valer, não tem nenhuma circunstância que te pare. Nenhuma circunstância que te pare. Apoliana, as 2 maiores decisões da minha vida foi com a ajuda da blindagem emocional. Por quê? Porque é quando você tem o controle das suas emoções, dos seus medos, dos seus pensamentos. Porque enquanto você não tem esse controle, esse medo imaginário, por exemplo, da consequência da sua fala, daquilo que você pensa e sente, vai te aprisionar. Você talvez esteja prisioneira da sua própria mente. Você já pensou nisso? Quem aqui se identifica com isso? Escreva eu. Quem se identifica? Hoje, você é prisioneiro, prisioneira da sua própria mente. Ela está comandando a tua vida. Ela está comandando a tua vida. Por isso que, obrigado a Cris, a Patrícia, a Simone, obrigado pela sinceridade de vocês. Por isso que a mudança de vida, a Selma também, obrigado pela sinceridade. Por isso que o primeiro passo para você sair desse sofrimento é criar a consciência de que você está nele. Você precisa criar a consciência de que essa vida de sofrimento que você está levando, e essa vida de sofrimento, claro que para cada pessoa varia. A Giovana também se identificou. Apoliano, hoje eu estou fluindo na minha jornada mais leve, em busca do meu propósito com os meus filhos. Tudo está bem mais leve, claro. Porque você tomou as decisões que precisavam, né, Poli? Do momento que você toma a decisão, você remove aquele obstáculo que estava ali na tua pista, que estava na sua estrada, no seu percurso. Por isso que, primeiro passo, eu preciso criar consciência, eu preciso parar de me enganar que está tudo bem na minha vida, que eu posso suportar, que beleza, a vida não é maravilhosa do jeito que eu imagino, mas eu vou levando, deixe a vida me levar, vida leva eu. Isso não é vida, isso adoece, isso machuca, isso frustra. É por isso que a gente tem hoje uma sociedade com tantas loucuras acontecendo. Pessoas se anestesiando cada vez mais cedo ou por mais tempo, com bebida alcoólica, com drogas, com comida exagerada, calórica. Por quê? Porque existe muita dor.
muita dor. Uma vida de sofrimento é uma vida muito custosa. Custa muito para você manter essa vida de sofrimento. Por isso que o primeiro passo é a consciência, o segundo passo é a decisão, é tomar a decisão de eu não quero mais essa vida de sofrimento. Realmente não dá para mim. E aí eu vou correr atrás daquilo que vai realmente me tirar do sofrimento, que é, e eu quero que você escreva essa palavra, preparação. Você precisa se preparar para sair dessa vida de sofrimento. Não adianta achar que você vai sair dessa vida que você tem hoje, talvez uma vida de décadas de sofrimento, num casamento opressor, num casamento tóxico, em relações tóxicas com a sua família, num trabalho que não te traz prazer, do dia para a noite vai ficar tudo bem. Não vai. No começo, existe um desajuste. E se você não tiver essa preparação, você desiste. Você desiste. Se você não tiver essa preparação, você simplesmente volta ao padrão e ao sofrimento. E eu quero que você entenda que é possível. Olha, tem várias pessoas aqui que fizeram já a blindagem e estão dando relatos aqui espontâneos. Olha só, o Clóvis, a blindagem emocional foi um divisor de águas na minha vida. O Batiste, fazer a blindagem, ir atrás da causa de vários problemas que existem em você, e a partir da blindagem tudo muda. A blindagem foi uma preparação para essas pessoas. A blindagem emocional, que é esse treinamento que eu dou de 21 dias, é a solução de todos os seus problemas? Não. Não é. Mas é a melhor preparação que você pode ter para você resolver os seus problemas. Por quê? Se você não tiver o controle das suas emoções, dos seus medos e dos seus pensamentos, o que acontece? Você continua no mesmo lugar. Porque para tua mente tudo se trata de sobrevivência. E do jeito que está, por pior que esteja, para sua mente, o que importa é que você está viva. É isso que importa para ela. Importante que você tem comida, que você tem onde dormir. Mas eu não estou feliz. A tua mente, ela não está nem aí se você está feliz ou não. Nós estamos aqui, isso vou falar sobre, obviamente, o prisma da sua mente de sobrevivência, ok? Nós estamos aqui para sobreviver, não para sermos felizes. Ser feliz é uma decisão. Ser feliz é uma escolha de vida. Nós não fomos programados para isso, nós fomos programados para sobreviver o maior tempo possível. Comece a perceber. Por que você volta sempre para um mesmo padrão? Por quê? Para a tua mente aquele padrão funciona. E ela está controlando. Quantas vezes você já não desejou falar o que você queria, o que você sentia? Você até se preparou para isso. E aí na hora você deu para trás, você desistiu. Faz sentido isso para você? Por quê? Porque a tua mente te controlou. A tua mente falou. É aquela vozinha. Não vai falar. Engole mais uma vez. É melhor não arranjar problema. Pelo menos você está segura. Só que isso tem um custo muito alto. Um custo muito alto. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui alguns comentários, que hoje vocês estão agitados aqui. Que bom. A Jussi. Oi, Jussi. Tudo começa... Não é na mente? Seja bom ou ruim? Tudo começa através, sim. A mente gera um pensamento. Então, se eu falar uma palavra aqui para você, Jussi, sei lá, deixa eu ver, café, vai surgir um pensamento. A partir desse pensamento, há um sentimento gerado a partir daquilo que você já viveu. Por exemplo, café para mim, prazer.
Então, eu me sinto bem quando eu penso na palavra café, quando eu imagino um café ou quando eu tomo um café. Aliás, vou tomar aqui um gole. E a partir desse sentimento, eu ajo. Há uma ação. Por isso que muitas vezes, e aí voltando até a questão da comunicação que a gente estava falando há pouco, a minha comunicação se torna violenta. Por quê? Porque a minha mente cria um pensamento e a partir dali tem um sentimento que não é bom. E aí a minha reação é de agressividade, por exemplo. Existem 3 comandos automáticos que a nossa mente usa para garantir a nossa sobrevivência: luta, fuga ou paralisia. Ou você luta, então você grita, você bate, você fica muito nervosa, ou você foge, você sai correndo, você se retrai, você não fala nada, ou você paralisa. Porque esse também é um recurso da natureza. Tudo bem? A Patrícia, minha mente fica me falando de tudo que é ruim que vai acontecer se eu mudar. Pois é, porque você ainda, Patrícia, não tem blindagem emocional. Do momento que você tiver blindagem emocional, que é o controle dessa mente que fica tagarelando aí, controlando os seus medos e os seus pensamentos, você decide. Como a Poliana falou, a Poliana tinha 2 grandes decisões para tomar. A partir do momento que ela teve blindagem emocional, o que aconteceu? Ela tomou a decisão e a vida fluiu. O que é importante entender, Patrícia? Não há garantia de nada na vida de que a sua decisão ela vai ser linda, maravilhosa e que vai dar tudo certo. Só que eu tenho uma certeza para te falar aqui. Se você está sofrendo hoje com a vida que você tem, se você está, por exemplo, num casamento de décadas, sofrendo, e não existem evidências que isso vai mudar, você tem uma escolha muito clara a fazer. Você precisa romper com isso, porque isso está te adoecendo. Isso faz você, por exemplo, comer mais, beber mais. Isso faz com que você não tenha autoestima. Isso faz com que você se ache incapaz. E isso vai te diminuindo. Do momento que você romper com isso, com esse medo que você tem, eu garanto que pior do que está não fica. Talvez no começo. Por isso que a preparação é tão importante, por isso que ter blindagem emocional é tão importante, para você não desistir no meio do caminho. Quando eu não desisto no meio do caminho, eu vou alcançar o que eu quero, mas eu preciso dessa preparação. Tudo bem? Bom dia, Tati Cabral, seja bem-vinda. A Tati também participou da blindagem. A Giovana, a minha maior libertação foi a minha separação. Sofria e achava que estava tudo bem. Perfeito. Aí, ó. Tá vendo, Patrícia? É isso. A gente acha, quando a gente está no sofrimento, a gente acha que o mundo é só aquilo. E o mundo é muito maior do que isso. Pode ter certeza, o mundo é muito maior do que esse sofrimento que você está vivendo. Tudo bem? A Eloide, luto para não deixar ela me controlar, a mente te controlar. Com blindagem emocional isso fica mais fácil. Por quê? Porque você começa a ter percepções diferentes e principalmente quando sua mente começa a te levar para os padrões que te adoecem, para aqueles padrões que por muito tempo te deixaram no sofrimento. Tudo bem? A Giovana, sim, concordo, viver de aparência só para dizer que é casada. Isso não é vida, não é mesmo. Não é mesmo. Pare de viver de aparências. Apoliano, gato, uma novidade, parei com as bebidas alcoólicas também, refrigerante. Os vinhos diários que eu tanto amava enquanto fazia janta, já não fazem mais parte do meu dia a dia. Ontem faz 2 meses. Palmas para você, Apoliano. Isso tem um ganho, assim, eu não bebo desde 2017, desde o dia 19 de janeiro de 2017, foi a última vez que eu bebi. Começou isso como um desafio de 100 dias e eu vi tantas evidências positivas na minha vida que nunca mais realmente eu tive vontade de beber.
Isso significa que eu nunca mais vou beber? Não sei, eu não fico apegado a isso. Eu vivo o presente. Hoje eu não tenho vontade. Pode ser que daqui a 5 anos eu tenha e a minha relação seja diferente. Só que eu sei que a minha relação com a bebida foi uma relação extremamente destrutiva para mim, fisicamente falando. Então, quando a gente começa a olhar para si, por isso que para você mudar de vida, você vai mudar hábitos, como a Poliana está fazendo aqui. Não há como você não mudar esses hábitos. Por quê? Porque você precisa desse corpo saudável para você agir. Talvez, aí vou pegar o exemplo da Patrícia, que estava falando sobre os medos, e eu falei sobre separação. Talvez, por um período, você vai precisar trabalhar mais do que você trabalha hoje para poder equilibrar aquela diferença financeira, por exemplo. E para você trabalhar mais, você precisa de um corpo saudável. Se o seu corpo não estiver saudável, você vai trabalhar menos. Ponto. Isso é uma questão de energia física. Não tem como. É como se você colocasse 10 reais de gasolina, que acho que hoje não dá nem para nada, né? Você não consegue nem sair do teu bairro, né? Mas vamos imaginar, 10 reais de gasolina e você quer ir de São Paulo até o Rio de Janeiro com 10 reais de gasolina. Não tem como. São Paulo-Rio são quase 500 quilômetros. Talvez 10 reais dê para você andar, sei lá, 10 quilômetros, se muito. Então, essa decisão é muito boa, Poliana, parabéns. A Tati, a blindagem foi essencial para mim. Que legal, fico feliz, Tati. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. A Patrícia, meus filhos estão começando a me tratar como o pai deles me trata. Lembre seus filhos e lembre a si mesma. Quem é a mãe e quem são os filhos, ok? A Tati, todos os exageros na vida são fugas. Ótimo, entender isso faz com que não faça mais sentido nenhum tipo de vício. Sim. As compulsões, né, os vícios ou compulsões, na verdade, eles estão mascarando um vazio emocional. Tudo bem? Há um vazio emocional. Isso aí, como a Tati está colocando, seja o álcool, doces, cigarro, sexo, compras. Isso tudo, na verdade, é uma fuga para um vazio emocional. Toda compulsão, presta atenção, toda compulsão, a primeira sensação que você tem é de alívio, não é nem de prazer. Pode prestar atenção. É alívio, é assim, estava doendo, ufa, comi aquele doce, aliviou. Aí eu posso até sentir o prazer. Tudo bem? Faz sentido? A Patrícia, o medo de mudar é muito grande. Oi, Manuela, bom dia, seja bem-vinda. Olha só, Patrícia, o medo de mudar é muito grande. Eu vou te fazer uma pergunta. O medo de ficar do jeito que está, no sofrimento, não te assusta? Coloca aqui, não só a Patrícia, mas é uma pergunta para todo mundo. O medo de ficar no sofrimento não te assusta? Porque deveria assustar muito mais do que o medo de mudar. Porque o medo, o sofrimento que você hoje vive, você sabe exatamente o que traz para você de ruim. O sofrimento que você se acostumou tirou a sua alegria, tirou a sua autoestima, tirou a sua confiança. É disso que você deveria ter medo todos os dias. O medo de permanecer nesse sofrimento e não do medo de mudar. Por isso que você precisa se preparar para fazer essa mudança. Você nunca vai me escutar dizendo o seguinte: vai lá, como muita gente fala, vai lá, queima a ponte e depois você vê o que acontece. Não. Você toma a decisão, sim. A partir da decisão, eu me preparo. Eu preciso ter o controle das minhas emoções, eu preciso ter blindagem emocional para fazer essa caminhada de uma maneira muito mais segura e eficaz. Porque se você não se sentir segura para tomar a decisão, você falha, você volta atrás. Então o medo que você tem que ter é de permanecer do jeito que está.
e não do medo de mudar. Você precisa se preparar sim para mudar. Não existe correr uma maratona de 42,5 km sem preparação. E essa mudança de vida que você deseja é uma maratona. Você deveria olhar para isso. É uma maratona. Não é tão simples aqui, assim. Tem pessoas aqui, ó, por exemplo, que fizeram a blindagem, que se separaram. A separação não é um negócio simples. Envolve os filhos, envolve bens materiais, envolve você lidar com a sua própria solidão. Não é simples. Mas se eu tiver blindagem emocional, se eu tiver preparação, esse processo é muito mais eficaz, muito mais rápido e com chances muito grandes de você não se arrepender. Tudo bem? Faz sentido isso para você? O Clóvis, com a blindagem, me libertei do vício do refrigerante. Isso já faz quase 3 anos. Isso é verdade, o Clóvis perdeu quase 30 quilos. Quase 30 quilos. Tirando o vício do refrigerante. Tudo bem? A Cris, eu quero participar. Então fica aqui comigo que ao longo desse mês eu vou explicar como que você vai participar, Cris. A Jusce, o medo é só o começo, é só no começo, enquanto tudo é desconhecido, depois que conhece a moleza. Exato. Por isso que quando eu estou preparado para fazer esse percurso, eu vou criando evidências e com as evidências, elas me dão o quê? Mais energia emocional para continuar agindo. Blindagem emocional se constrói dessa maneira. Eu tenho conhecimento, eu adquiro conhecimentos que eu não tenho, como por exemplo, conhecimento sobre emoções, sobre como a mente funciona. Eu começo a me autoconhecer, então eu preciso identificar, por exemplo, as minhas feridas emocionais. Por exemplo, você que hoje tem medo de falar o que pensa e o que sente, você se tornou um personagem. Você provavelmente se tornou a menina boazinha, o menino obediente. Faz sentido isso para você? Aquele que não se rebela, aquele que não causa nenhum estresse. Isso se tornou um padrão na sua vida. Só que isso te traz muitos prejuízos hoje. Por isso que eu preciso me autoconhecer, eu preciso identificar essa ferida emocional que está impedindo de eu ser quem eu sou de verdade. E a partir desse conhecimento e desse autoconhecimento, eu começo a agir. E essa ação gera evidências. E essa evidência, ela vai me dando combustível para seguir em frente. Quer ver? Eu vou pegar o exemplo do Clóvis. O Clóvis perdeu quase 30 quilos. No começo, ele enfrentou a desconfiança das pessoas, a própria desconfiança de que se aquilo daria certo ou não, se ele conseguiria ficar sem o refrigerante. Só que provavelmente quando ele começou a perceber evidências de que, sim, era possível viver sem o refrigerante. 2, ele começou a ver no espelho que ele estava mais magro, isso deu mais força emocional para ele continuar. Tudo bem? Ajuste, a blindagem é show. Sim. A Manuela, se lembra que eu queria a sua ajuda para separar? Então, as suas lives me ajudaram muito e separei já há 9 meses. Gratidão. Que legal. Que legal. Que legal, Manuela. Fico muito feliz. Muito feliz pela sua decisão. E aí conta aqui pra gente, a tua vida melhorou ou piorou depois dessa separação? Porque existia um sofrimento, certo? O Tiago, fumei por 17 anos e parei do dia para a noite. Vou fazer 2 meses sem fumar e não sinto falta. Maravilha. A única coisa que eu sempre digo, Tiago, para situações como essa, por exemplo, você viveu 17 anos fumando, tomar cuidado para que a tua mente não busque outra recompensa, porque para ela o cigarro era uma recompensa. Né? O que você sentia ao fumar era uma recompensa. Acontece muito, por quê? Porque
A compulsão, por exemplo, a compulsão, o vício pelo cigarro, ele, na verdade, está mascarando um vazio emocional que existe aí, ok? Mesmo sem te conhecer, eu tenho certeza que existe um vazio emocional, por isso que você começou a fumar. Talvez o medo de não pertencer, o medo de ficar abandonado, fez com que você começasse a fumar. E o cigarro muitas vezes é esse pertencimento, né? Tá todo mundo fumando, tem uma tribo fumando, então eu faço parte dessa tribo. O perigo é, a minha mente fala o seguinte, legal, o Thiago parou de fumar, mas o vazio emocional continua. Então, que tal agora, Thiago, você começar a comer demais? Ou você começar a beber demais? Ou você começar a comprar demais? E aí você, entre aspas, substitui um vício pelo outro, o que pode ser prejudicial para você. Tudo bem? Então, presta atenção nisso, tá bom? Por isso que por isso que é muito importante você tratar a causa do vazio emocional. A Poliana, na real, foi no programa da coragem estoica, né? Foi o que escolhi para tirar da minha vida e chegar onde eu queria. E só assim estou seguindo limpa para trabalhar com a minha energia, a energia dos oterapis. Não entendi. Ah, das terapias. Legal, legal. Bom dia, Denise. Paulo ou Batiste, a bebida é um êxtase de felicidade momentânea para você mesmo, mas sem perceber pode estar destruindo a família. Eu acredito muito que as pessoas têm o direito de escolherem o que elas querem fazer com as suas próprias vidas, ok? Isso eu acredito. O famoso livre-arbítrio. Esses dias eu até fiz um post que eu tomei umas porradinhas no direct, falando que eu devia acreditar em Deus, que eu deveria isso, deveria aquilo, enfim, umas pessoas que têm uma grande dificuldade de interpretação, né? O que eu disse nesse post, inclusive, que está no meu feed, é que o livre-arbítrio não existe sob o ponto de vista da neurociência. Por quê? Porque a mente te controla. Se você não controla a sua mente, não existe livre-arbítrio. Quantas vezes, eu vou pegar o exemplo do Thiago aqui, que falou corajosamente sobre o seu vício no cigarro. Quantas vezes provavelmente o Thiago não tentou parar? Talvez muitas. E ele desistiu. Por quê? Porque a mente controlou ele. Quantas vezes você não quis sair de um casamento e não saiu e desistiu? Por quê? Porque a sua mente te controlou. Então esse livre-arbítrio não existe. Então assim, eu acho que cada um tem o direito de escolher o que faz com a sua própria vida. Mas o que o Batiste disse, eu assino embaixo. Que é, a bebida alcoólica, ela traz, é uma droga e deveria ser considerada uma droga. Ela é uma droga que você encontra em qualquer lugar de fácil acesso e que causa muito sofrimento. Na minha própria família eu vivi isso com tios alcoólatras. Eu tenho lembranças muito pesadas de brigas, de festas que foram estragadas pela bebida alcoólica. Então assim, isso sem contar com o teu corpo. Hoje para mim o mais importante sobre não beber é sobre a minha saúde física. Essa é uma regra que eu tenho. Para quem fez a blindagem, as 5 regras, uma das minhas regras é: eu não coloco nada no meu corpo hoje que vai me prejudicar. Nada, nada, zero. Ponto. Essa é uma regra, entendeu? Então, pensa muito bem nos teus hábitos. Alucinei, compras compulsivas, bem-estar, isso, exatamente. A Patrícia, acha que estou me acostumando. Não se acostume. Não se acostume com esse sofrimento. Não se acostume. Obrigado, Simone. Simone comprou um selo. Obrigado, gratidão, viu, Simone? Muito obrigado, muito obrigado. Às vezes eu nem divulgo isso. Eu entro num flow aqui de falar, mas muito obrigado, viu? A Cris, meu Deus, estou passando por isso tudo. Então está na hora de você sair disso. A Selma, eu sempre quis agradar. Quando algo se relacionava a mim, não conseguia me posicionar. Muitas vezes na infância eu chorava. Hoje eu falo e digo não quando precisa. Excelente. Mas, presta atenção, Selma, talvez essa ferida ainda está aberta aí.
E a nossa mente, ela vai usando vários recursos para você sobreviver. Existem máscaras que a gente cria, que a gente coloca na nossa vida para pertencer, para ser priorizado. As nossas relações muitas vezes elas são confusas. Por quê? Porque é a minha criança que está se relacionando com outro adulto. A dor da minha criança que está se relacionando com o meu adulto. Por exemplo, com outro adulto. Por exemplo, se eu tenho uma ferida do abandono, porque lá atrás a minha mãe não conseguiu estar presente emocionalmente na minha vida, porque a minha mãe não conseguiu, ela não conseguiu me priorizar, porque ela tinha os outros filhos. Às vezes eu estou numa relação buscando priorização. E aí, quando a outra pessoa não faz aquilo que eu acho que ela deveria fazer em termos de priorização, eu surto, eu brigo. E as relações ficam insustentáveis. Tudo bem? Faz sentido? A Manuela, nossa, ô gata, foi um processo doloroso, mas eu já vinha me preparando, inclusive ouvindo você. Hoje estou maravilhosamente bem, feliz, leve e solta. Estou fazendo cursos e também foi libertador. Gratidão. Tá vendo, ó? A Manuela passou por esse processo. É isso que eu quero sempre deixar claro para você. Hoje existe uma vida de sofrimento. A Manuela, há 9 meses atrás, estava nesse sofrimento. Eu conversei com a Manuela, acho que há 1 ano, né, Manuela? Você estava indo para o Canadá visitar os seus filhos, acho que era algo assim, né? E aí, acho que foi mais ou menos isso. Se eu não estiver enganado, 1 ano e pouquinho. Existe uma vida de sofrimento. E quando eu estou no sofrimento, eu acho que não existe nada além disso. Mas tenha certeza, existe. É possível. Existe uma vida gigantesca esperando por você, uma vida de coragem esperando por você. Só que ela só vai acontecer se você decidir por isso. Se você tomar a decisão de sair do sofrimento. Por isso que criar consciência de que essa vida que eu estou levando realmente não dá. E o segundo passo é, eu preciso tomar a decisão. E 3, eu preciso me preparar. Tudo bem? Isso, você lembra muito bem, eu não tinha energia para viver. Exatamente, eu lembro, a gente conversou. Então, existe uma vida incrível te esperando. Porém, você precisa decidir por ela. Quando você não faz nada e permanece no sofrimento, a sua decisão você está decidindo pelo sofrimento. Você está escolhendo viver no sofrimento. É uma escolha. E você precisa tomar a decisão de viver a vida de coragem. É uma outra vida. É uma vida possível. Só que precisa ter preparação. Sem preparação, você provavelmente vai desistir no meio do caminho. Você não vai ter forças para sozinha fazer essa mudança de vida que você tanto quer. Tudo bem? Deixa eu mandar um grande abraço, um beijo, não sei se ele ainda está aí, o meu amigo Luiz Moraes. Fala, Luizão! Seja muito bem-vindo, que legal que você está aqui. Era sobre isso que eu queria falar hoje para você, na nossa dose de coragem diária, na nossa dose diária de coragem. Amanhã a gente vai falar sobre como que você vai dizer não sem culpa. Você precisa aprender a dizer não sem culpa. Dizer não para algumas situações que são cansativas para você, que são exaustivas emocionalmente para você. Você precisa colocar limites. É sobre isso que a gente vai falar amanhã às 8h15 da manhã. Tá bom? Um grande abraço, um lindo dia para você e a gente se vê.